Olá, bem-vindos ao Sindicast do Diplomatas de Sealand. Hoje iremos falar sobre a participação de Lula no G7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cúpula do G7, que aconteceu entre 13 e 15 de junho de 2024, em Borgo Egnatia, região de Puglia, sul da Itália. Esta é a oitava vez que Lula participa da cúpula do G7, a primeira desde 2009. A última vez que participou foi em 2023, na cúpula de Hiroshima, no Japão. Para sua participação na cúpula do G7 na Itália, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá 5 reuniões bilaterais com líderes globais confirmadas entre os dias 14 e 15 de junho. Ao retornar ao Brasil, Lula terá que lidar com vários problemas significativos para seu governo no Brasil. Eles incluem a anulação de um leilão de compra de arroz devido a suspeitas de fraude, paralisações e greves de servidores. A devolução pelo Congresso de uma medida considerada essencial para equilibrar as contas federais, que na verdade significa cortes na saúde e educação, e a decisão da Polícia Federal de indiciar o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, União Brasil, pelos crimes de corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa, sob a acusação de ter desviado. O Itamaraty informou que o petista participou de reuniões com os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da França, Emmanuel Macron, da Comissão Europeia e do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Contrariando as expectativas, a pasta informou que não houve solicitação de reunião com os presidentes da Argentina, Javier Milei, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Antes de chegar à Itália, Lula passou por Genebra, na Suíça, para participar da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, realizada de 3 a 14 de junho. Na cúpula do G7, Lula pretendeu discutir questões como inclusão social, erradicação da fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global, além da proposta do Brasil para um imposto global de 2% sobre os super-ricos, que teria como objetivo reduzir a desigualdade social e financiar medidas para combater as alterações climáticas. Além de sua agenda econômica e social, Lula promoveu o etanol brasileiro de segunda geração, enfatizando sua importância como combustível limpo e sustentável. Ele mencionou que iria coletar amostras de etanol e distribuí-las aos líderes presentes na cúpula. No entanto, as condições que Lula encontrou no evento deverão ser mais desafiadoras do que a última reunião de líderes do G7 e convidados no Japão em 2023. Há pouco mais de um ano, quando Lula começou seu novo mandato, sua participação foi celebrada como o retorno do Brasil a este fórum depois de 14 anos sem receber convite. Guilherme Casarões, professor da FGV-EASP e cientista político, afirma que Lula teve uma lua de mel com a comunidade internacional em 2023. Ele argumenta que, naquele momento, a comparação era com o presidente anterior, Jair Bolsonaro, um presidente que teve muitas rusgas com o Ocidente. O fator novidade não é mais um benefício extra para Lula neste ano, quando ele está tentando chamar a atenção para os assuntos de interesse do Brasil durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro, enquanto enfrenta uma série de desafios no Brasil. Na disputa pela atenção internacional na Itália, os principais obstáculos estão na quantidade e na urgência dos problemas que preocupam os países do G7. Em outras palavras, como obter a atenção internacional em um contexto que inclui as eleições nos Estados Unidos e no Reino Unido, o avanço dos partidos de direita radical pela Europa, a dissolução do parlamento francês e, é claro, as guerras na Ucrânia e em Gaza. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem defendendo a implementação de uma taxação global sobre a riqueza de bilionários e já apresentou a ideia ao Papa Francisco durante sua visita no início de junho. A ideia é que os recursos sejam direcionados a iniciativas que combatem a fome e as mudanças climáticas. Embora alguns países tenham expressado interesse em discutir o assunto é considerado um tema sensível e difícil de endereçar, e afirma que não há consenso sobre ele. Atualmente, Lula se esforça para alavancar partes importantes da pauta econômica do governo junto aos seus interlocutores ocidentais. O governo brasileiro tem a intenção de apoiar questões que são caras ao governo Lula, mas que não gozam de tanto apoio interno. O politólogo Casarões diz: acredito que o governo tentará usar uma manobra internacional para legitimar certas pautas,
principalmente no campo econômico, que são de interesse do governo e não têm consenso interno. Pode ser útil para o governo legitimar sua agenda de maneira mais clara usando essa plataforma internacional. Casarões afirma que participar do encontro do G7 dá ao Brasil expectativa importante de alavancar a posição da política externa brasileira, principalmente tendo em vista a reunião do G20, e colocar o Brasil como um país responsável economicamente, uma espécie de liderança do Sul global também no campo econômico. Durante os encontros do G7, Lula também discutiu a proposta do governo brasileiro de estabelecer uma aliança global contra a fome e a pobreza no âmbito do G20. O lançamento da aliança está programado para novembro, quando o Brasil cedia a cúpula no Rio de Janeiro. Rubens Barbosa, ex-embaixador em Londres e Washington, afirma que o foco do Brasil deve ser reafirmar sua participação no G20 e na COP30, que o país sediará. O Brasil é projetado no cenário global por esses dois encontros. A primeira viagem de Lula do Brasil desde as inundações no Rio Grande do Sul foi sua participação no Fórum da Coalizão Global pela Justiça Social em Genebra. Lula deve chamar a atenção dos analistas que estão ouvindo sobre o evento. De acordo com Casarões, destacar a tragédia é uma maneira de chamar a atenção do mundo para a urgência de uma pauta climática unificada. A pedido do governo brasileiro, Lula participou de uma reunião bilateral com o Papa Francisco, além da reunião entre líderes convidados e países membros do G7. Além disso, na sexta e no sábado, 15/6, houve reuniões bilaterais com líderes da Índia, Narendra Modi, França, Emmanuel Macron, Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Alemanha, Olaf Scholz e Itália. Na quinta-feira, no primeiro dia da cúpula do G7, foi anunciado um acordo para criar um fundo de 50 bilhões, usando lucros de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. No mesmo dia, um acordo de 10 anos assinado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visa fortalecer as defesas ucranianas contra a Rússia. O que difere a participação de Lula neste ano de 2023? No ano passado, a intenção dos membros do G7 ao trazer o Brasil era demarcar uma diferença entre Bolsonaro, um presidente que teve muitas rusgas com o Ocidente, brigou com a Alemanha, brigou com a França, brigou com Biden, e um Lula muito mais inclinado a ter um bom relacionamento com o mundo ocidental. Embora essa não seja uma comparação fácil entre Lula e Bolsonaro, é o Lula contra Lula. É Lula após a guerra em Gaza, quando o Brasil parece estar se posicionando de maneira mais contundente. Ficamos por aqui. Se você quer apoiar o Diplomatas de Sealand, mande um Pix de R$ 2 para diplomatasdesealand@gmail.com. Será de imensa ajuda para nós.